Olá, pessoal! Este é o primeiro vídeo de um conjunto de 6 vídeos que, junto com um caderno de textos, vocês estão recebendo como reeditores e reeditoras do projeto Inovações Metodológicas para o Trabalho Social com Famílias. Vale aqui um importante esclarecimento. O termo multiplicadores é utilizado normalmente para referir pessoas que têm a tarefa de passar adiante o que aprenderam num determinado curso ou oficina. Passar para pessoas que não participaram desse curso, então vão receber desses formadores, a formação que esses formadores obtiveram. Diferentemente do multiplicador, o conceito de reeditor, que é utilizado e disseminado por um autor colombiano chamado José Bernardo Toro, e que é o seguinte conceito: uma pessoa que, por seu papel social, ocupação ou trabalho, tem a capacidade de readequar mensagens segundo circunstâncias e propósitos, com credibilidade e legitimidade. Os educadores são reeditores ativos. O reeditor é diferente dos chamados multiplicadores. Ele não reproduz um conteúdo o mais próximo possível da forma como o recebeu, mas o interpreta e amplia para adequá-lo naturalmente ao seu público. Por isso, esperamos que nossos alunos e alunas, ora sendo certificados como reeditores e não como multiplicadores, transformem essa tarefa na mais democrática e criativa ação educativa possível. Isto posto, eu vou dar algumas indicações do que nós trabalhamos no primeiro módulo formativo do projeto, que recebeu o nome de Alinhamento Conceitual sobre a Política Nacional de Assistência Social e o Trabalho Social com Famílias no SUAS. Nós utilizamos 2 linguagens, uma linguagem de vídeo e uma linguagem de texto escrito. Então a gente escolheu um vídeo que se chama A História da Assistência Social no Brasil. E escolhemos 2 textos, um da professora Odaísa Esposati e outro da professora Regina Mioto. Então, esses conteúdos, na linguagem do vídeo, mais diretos, de maior apreensão ou facilidade de apreensão, se complementou com os textos, que são mais densos, que exigem estudo, reflexão, e desenvolvemos um debate muito interessante, de um lado conceitual, sobre a política nacional de assistência social, mais especialmente o modelo de proteção social adotado pelo Brasil, conforme a análise da professora Odaísa Esposati, e o segundo texto tratando de um modelo operacional de trabalho social com famílias para o Sistema Único de Assistência Social. O que eu acho importante ressaltar ou explicar para vocês por que a gente escolheu esse vídeo é porque ele conta de um jeito muito didático a história do assistencialismo no Brasil, que é assistencialista desde que nasceu, e essa viragem para a assistência social enquanto política pública de garantia de direitos socioassistenciais, de caráter universal, que possibilita ser acessada por todos aqueles que dela necessitem. O vídeo traz isso de uma forma muito didática, mesmo para aqueles que já conhecem essa história. Eu acho que sempre é interessante revisitar essa história nessa linguagem de imagem e conteúdo. Em relação ao texto da professora Odaísa, eu ressaltaria, enquanto texto escrito traz uma série de avanços que a Política Nacional de Assistência Social significou para a nossa área de atuação. São avanços importantíssimos do ponto de vista conceitual, embora eles não tenham uma tradução ainda direta na prática profissional.
mas se trata de um grande avanço a partir da própria Constituição de 88 e de todos os princípios e concepções fundantes desse modelo, que é um modelo de política pública de garantia de direitos, também no campo da assistência social. Além disso, o texto também vai pontuando contradições da própria política, da própria Constituição Federal, não é? E que é importante a gente ter claro. Para mim, a principal contradição vem no dilema, na luta de opostos. De um lado, o princípio da universalidade da assistência social, de outro, o princípio da subsidiariedade, é exatamente o oposto da universalidade, que é o que a gente defende. Uma política para aqueles que precisam, depois de esgotados os recursos da família e do mercado, né? Portanto, dentro de uma visão profundamente capitalista e neoliberal que a gente critica. Quando diz que a política é regida por vários princípios, um deles a universalidade, e que é direito de todos. Em relação ao texto da professora Regina Mioto, também fazendo essa explicação do porquê que a gente trabalhou um com o outro, né? A professora Regina vai trazer uma referência mais operativa. Então é pensar o trabalho social com famílias no âmbito do próprio sistema único de assistência social. E tem algumas coisas que eu acho preciosas no texto dela. A primeira é que ela vai explicar para a gente por que o trabalho social com famílias ficou fora do serviço social, da formação do assistente social. E, em segundo lugar, ela vai falar de uma contradição, ou melhor dizendo, uma oposição entre duas propostas que estão em luta aí nas nossas práticas. A proposta familista e a proposta protetiva. O que vem a ser a proposta familista? É um modo de trabalhar e de operar na assistência social que culpabiliza, responsabiliza, sobrecarrega a família. E o Estado entra subsidiariamente quando a família quebrou, não deu conta, né? É incompetente, é disfuncional, né? Uma série de adjetivos desqualificadores da família. Por outro lado, a proposta protetiva, ela é universalizante, vai propor a atuação profissional no sentido de entender que o Estado é forte, que ele tem obrigação, o dever de ofertar serviços e benefícios para aqueles que precisam ser protegidos pela assistência social. Então, a Regina diz assim, olha, são duas propostas em luta. Da minha experiência, infelizmente, está ganhando a profamilista. Então, quando a gente entra na formação do pessoal das redes socioassistenciais, a gente está defendendo a proposta protetiva, que é uma proposta que desfamiliza, né? Para falar o contrário do familismo, é desfamiliarizante. Porque não entende que a família tem que dar conta de tudo. Entende que a família tem lá suas atribuições, papéis, atribuições, mas que o Estado tem que prover serviços de apoio à família. Proteção social, educação, saúde, moradia, transporte urbano, etc, etc, etc. Então, a gente escolheu o texto da Regina para mostrar como a Política Nacional de Assistência Social, concebida na contramão do assistencialismo, é operacionalizada ou deveria ser operacionalizada no serviço, né? De CRAS, CREAS e todo o pessoal que faz parte das redes socioassistenciais dos municípios, enfim, de todos os lugares desse país. Com isso, eu acho que a gente alinha, né, o que é fundamental e básico entre nós para partir para os demais módulos que vão trazer metodologias
de trabalho social com famílias, no sentido de contribuir e enriquecer a prática de vocês. Muito obrigada.